Bom dia, bem-vindos ao Acardcast e hoje vamos bater um papo com Tobias e vamos falar sobre ativismo, autoestima, cultura negra, movimento LGBT, a vivência dele dentro desses temas. Para começar, gostaria de agradecer a sua presença por ter aceitado o nosso convite e vamos, para quebrar o gelo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual foi o momento mais difícil durante a sua aceitação? Muito bom dia, Carlos. Muito bom dia a você que está escutando o Acardcast. Eu sou Tobias Muniz, né? Sou estudante do Bacharelado em Interdisciplinar em Humanidades na UFBA. Sou criador de conteúdo, social media, redator e atualmente trabalho no Bahia Notícias, né? Sou do movimento estudantil e toda a minha história em processo, em questão de aceitação do processo de ser LGBT, foi um processo muito complexo, né, de entendimento das minhas subjetividades, da minha percepção dentro do espaço, e é um processo lento, né? Até hoje é um processo lento com os meus pais. Eu sou assumido publicamente, eu sou assumido socialmente. Eu acho que sexualidade é algo que a gente deve dialogar sem tabus, é algo que a gente deve falar de uma forma compreensível, simples e de uma forma popular, né? Eu acredito que o meu processo, né? Eu me assumi, por exemplo, aos 17 anos, hoje eu tenho 20, né? Eu aproveitei as férias da escola, né? Na época do ensino médio. Eu morava bem próximo da escola, então eu já era envolvido na política, já era envolvido com a liderança estudantil e eu morava bem próximo da escola, então a qualquer momento meus pais poderiam saber. Tobias não é heterossexual, por exemplo. Algo que é bastante explícito, que eu não tenho vergonha nenhuma de esconder. Sim. Então eu preferi que eles soubessem da minha boca, soubessem de mim, né? E eu cheguei e falei, olha pai, olha mãe, é o seguinte, eu não gosto só disso, eu gosto também disso. E de início, assim, foi um choque, assim, foi mais o silêncio que incomodou. Só que eu não me abalei, né, eu não me retive, e eu comecei, mesmo após os silêncios e silenciamentos dentro de casa, eu comecei a tratar eles normalmente como eu sempre tratei antes de me assumir, para eles perceberem que o filho deles continua o mesmo, Sim. que nada mudou, que a pessoa não muda do dia da noite, a personalidade, a essência dela, e sim, nós mostramos quem realmente somos. Sim, sim. Falando até um pouco da minha experiência também, esse processo de aceitação é uma coisa muito complicada. Parece até fácil falar, mas todo mundo já percebia. Mas na nossa visão, todo mundo vai criticar, a nossa família vai nos rejeitar. Em alguns casos até acontece a rejeição da família, a expulsão dentro de casa, sair, de expulsarem, né, a pessoa LGBT de dentro de casa, mas no meu caso eu achava que minha família ia me isolar, que meus amigos não iam gostar mais de mim. E foi totalmente o contrário. Tipo, quando eu contei a minha tia, ela falou que, tipo, eu já sabia, desde quando você tinha 8 anos. E aí eu fiquei, meu Deus, por quê? Não dialogou comigo, não, pra eu ter menos problema, pra eu ter menos receio de contar a vocês. Então, eu acho que o que ele falou sobre tratar os pais da mesma forma, para que não veja essa mudança, é uma coisa muito concreta, porque no meu caso, eu, tipo, assumi para minha família, mas eu quis colocar aquilo para eles aceitarem logo de cara. E cada um tem seu processo de entendimento e tudo mais, mas não teve nenhuma barreira, não foi tão complicado como eu imaginei. E, como ele falou, é um processo lento e vai aos poucos, né? O diálogo ele deve ser feito assim de forma contínua, né? Quando eu observo meus pais, por exemplo, que são da década de 70 e tudo mais, que tem uma outra criação, uma outra conjuntura de formação, né? Social, política, enfim, né? A criação do meu pai não é a mesma criação que eu tô tendo acesso, que eu tive oportunidade, informação, né? Anos atrás era algo bem seletivo, inclusive a gente está quebrando isso com a globalização, a modernização das telecomunicações, mas antes, por exemplo, a informação era muito difícil de chegar. Então, boa parte da ignorância estrutural desse país é formada pela falta de informação, né? E um processo que é acumulado durante anos, né? E a gente tem camadas mais novas, né, de populações que estão surgindo, nós jovens, crianças, adolescentes, cada vez mais conscientizados. A gente tem hoje um entendimento maior para debater sexualidade, classe, gênero, raça. Comparado anos atrás, a gente não tinha essa facilidade e eu entendo
que os pais, por exemplo, eles têm uma outra forma de ver. Inclusive, tem pais que são bem mais abertos ao diálogo com os filhos Sim. do que outros, né? É reflexo também da forma que foram criados, da forma que foram ensinados, né? Vou fazer mais uma perguntinha aqui. Que tipo de agressões você sofreu depois de se assumir? Se você sofreu algum tipo de preconceito antes de se assumir ou depois de se assumir? O meu processo com a sexualidade, né, a violência, na verdade, da gente, corpo LGBT na sociedade, ela já vem bem antes da gente se assumir, né? A gente já é visto como viadinho, a gente já é visto como qualquer outra coisa que não seja um homem másculo, né? A gente, por não seguir aquele estereótipo de masculinidade tóxica, né, aquela heteronormatividade, a gente já é visado bem antes. A gente é visado bem antes, inclusive, da gente descobrir a nossa sexualidade. Antes de eu descobri ser gay, as pessoas já sabiam que eu era gay, o que é Sim. bem mais complexo. Antes de eu entender o processo da minha sexualidade, porque a minha sexualidade ela foi surgindo já em meados da adolescência, antes disso eu não tinha olhar sexual para outros grupos, mas antes mesmo de eu entender o meu processo, antes mesmo de eu me assumir, as pessoas já sabiam. Então a violência parte de uma direção que a gente não espera. Antes mesmo da gente dialogar sobre isso, a gente já é atacado. E aí depois que a gente assume, né? Porque na verdade as pessoas tentam a todo momento tirar o corpo LGBT do armário. Só que a gente tem que entender que isso é um processo lento. As pessoas vão vivenciando, tendo suas experiências e vão fazendo isso da forma que elas acreditam serem melhores para elas. E essa atitude agressiva de tirar, eu acho muito, muito violenta, né? E a partir do momento que a gente tem esse processo conturbado ou não, e a gente se descobre, a gente se expõe para a sociedade, essas pessoas ficam contentes. Mas a gente deve entender que cada um tem o seu momento de se expor para a sociedade e de compartilhar sua sexualidade. Sexualidade é algo fluido, por exemplo. A gente não deve julgar a sexualidade do outro pela questão de como se porta, Sim. o jeito, como se... Não, é algo fluido, é algo que migra muito e que depende, inclusive, da forma que a pessoa enxerga a sociedade e a forma que ela enxerga outros corpos. Com certeza. A nível emocional, você sente que sofreu alguma mudança entre o antes de se assumir para os seus pais, para seus amigos, para seus familiares, para agora que você já trata esse assunto com mais tranquilidade, com mais fluidez? Eu me sinto mais confiante. Depois que eu vivi meu processo de descobrimento da minha sexualidade, que eu fiz um diálogo com os meus pais e a partir daquele momento aquilo deixou de ser um segredo, isso me libertou em parâmetros de enfrentar o mundo com mais força e de ser mais altivo, né? Porque aquele momento que a gente se esconde, que a gente está processando toda aquela loucura que é a efervescência da adolescência, juventude, sexualidade, descobrimentos, né? Pré-vida adulta, é uma confusão. E isso abala muito a nossa autoestima, abala muito o modo que a gente percebe a sociedade. Isso demora de ser digerido. Não é algo que é do dia para a noite, por exemplo. Né? Tem pessoas que tratam isso, a temática da sexualidade, como algo muito rápido, pá, tudo transformou. Não é assim. É algo que a gente vai vivendo de modo gradativo. Então, a gente vive cada dia como um dia, né, diferente, um dia após o outro, por exemplo. Só que é muito desgastante. Tem um preço muito grande que é você se abrir para o mundo, que é você se descobrir muito cedo, por exemplo, e você expor isso muito cedo. Inclusive, eu tenho amigos que até hoje não são assumidos e que vivem esse processo de sair de casa, construir uma independência para, assim, ter mais coragem de se assumir para a família, por exemplo. Sim, sim. Você falou sobre autoestima, então eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você meio que já respondeu, mas... Você acha que a aceitação de uma pessoa LGBT faz ela ficar com a autoestima mais elevada? Você acha que ocorre isso ou, tipo, a aceitação tardia pode fazer com que a busca pela autoestima seja complicada e tudo mais? Eu acredito que a partir do momento que a gente se conhece e a partir do momento que a gente se aceita, a gente pode enfrentar o mundo. Né? E para o corpo LGBT se conhecer, se perceber no espaço social e se assumir, né? E não ter mais aquele receio de ai, meu pai, ai, minha mãe, aquela coisa. Inclusive muitos, né, vivem isso até hoje. E a gente ganha confiança, a gente consolida uma autoestima. É preciso a gente reconhecer que o corpo gay e negro, durante anos, né, tem esse processo de taxação e de estereótipo social, né?
A bicha preta, por exemplo, é algo que ainda é atual nos dias de hoje, que as pessoas acham que nós somos de um mesmo modo, pensamos de uma mesma forma, nós somos múltiplos, né? A população LGBT é múltipla e a partir do momento que ela entende o seu poder e que ela expõe para a sociedade, ela toma forma, ela ganha força, né? O movimento LGBT ele só ganhou força no mundo, né? E principalmente no Brasil a partir de enfrentamentos, a partir de agenda de lutas e a partir de ocupar espaços, né? Ocupar espaços é algo muito debatido, né? É um tema massivo, né? Mas essa ocupação de espaços vem antes mesmo da gente saber e definir um termo ocupação de espaço, por exemplo. Antes mesmo da gente querer um dia, né? Lutar por um dia de luta LGBT, de celebração do orgulho gay, né? Marsha P. Johnson estava lá nos bares dos Estados Unidos, né? De Nova York, enfrentando a sociedade e ocupando, né, e dizendo, olha, corpos LGBTs podem estar aqui, corpos LGBTs consomem, produzem, trabalham e transformam, né? Então, a gente tem todo esse espaço hoje na sociedade que está sendo conquistado sob muito suor, né, sob muita luta, e recuar, né, não é uma opção, a gente tem que enfrentar e a gente cada vez mais imponente em relação a isso. Com certeza, concordo com a sua colocação. Agora vamos passar um pouco adiante, já que nosso tempo é curto. Hoje estamos com um tempo curtíssimo. E você acha que já chegamos num patamar estável de representatividade negra nas produções audiovisuais brasileiras? Seja música, dança, filmes, novelas? Eu acho muito pertinente essa pergunta porque a gente vive um processo de efervescência cultural muito grande, né? A gente foi regido durante anos e inclusive hoje ainda por valores eurocêntricos, né? E a gente está vivendo uma efervescência cultural da cultura negra muito forte. A gente percebeu que a Bahia é um polo cultural muito forte, né? A Bahia é a África do Brasil, a gente não pode esquecer disso. Salvador é a cidade com o maior número de população negra fora do continente africano, é o segundo território mais negro do mundo, né? É importante perceber isso. E a gente percebeu e construiu o saber, teve o entendimento que a nossa população negra é enorme, consome, produz, trabalha, se expande. Então, cada vez mais, né, o mercado está se abrindo para narrativas negras, o que é muito importante a gente materializar através das produções audiovisuais a nossa cultura. Por exemplo, algo que está sendo muito explorado hoje em dia é a cultura de matriz africana, a espiritualidade negra, que é muito forte. A gente tem o candomblé, a gente tem a umbanda, a gente tem formas de cuidados ancestrais trazido pelo povo africano no Brasil, e tudo isso está sendo muito explorado dentro do mercado audiovisual, por exemplo, né? A figura dos orixás, a figura da ancestralidade. Ancestralidade é uma palavra muito forte que teve esse impacto tempos atrás, né? Antes a gente não escutava, por exemplo, em períodos passados, né, de governos presidenciais, por exemplo, gestão Dilma, gestão Temer, a gente não tinha esse debate muito forte sobre ancestralidade. E de uns tempos para cá o movimento negro começou a trazer essa pauta e começou a trazer a importância dos povos tradicionais na construção e manutenção da nossa ancestralidade, que é muito forte. E as produções audiovisuais enxergam isso como um potencial de representatividade. A gente tem uma população que é massivamente negra nesse país e que precisa se reconhecer nas produções. A gente precisa acessar o cinema e a gente se vê no cinema. A gente precisa se ver na música, a gente precisa se ver naquele fazedor de cultura. A gente precisa mostrar, né, o nosso povo para o nosso povo. A gente precisa produzir para a gente mesmo, porque nós estamos lotando as salas dos cinemas, nós estamos assinando de forma massiva, né, a produção e pagando para nos assistir, né? Produções teatrais mesmo, entre outras coisas, estão sendo ocupadas de forma muito forte pelo nosso povo e a gente precisa entender o tamanho da nossa força. Então a gente precisa pegar esse boom, né? E transformar cada vez mais em maiores espaços de acesso para a população negra, né? O mercado audiovisual, durante anos, né, é dominado pelas pessoas brancas, assim como a comunicação. São resquícios, né, de camadas sociais que sempre tiveram acesso a debates, a formações que geralmente negros não entravam. Televisão nunca foi pensada para a pessoa negra. O cinema nunca foi pensado para a pessoa negra. Inclusive, a gente tem, né, a questão do cinema negro, teatro experimental negro, né? A gente tem, durante anos atrás, essa luta do movimento negro para acessar esse espaço.
E se a gente hoje tem pessoas mais novas que estão acessando isso, a gente tem que agradecer a Abdias do Nascimento, né, a Lélia Gonzalez, a diversas outras pessoas. Eu acho que nós estamos crescendo, né, temos que pensar em quais espaços de fato a gente quer ocupar, para quem é esses espaços de fato, será que realmente os pretos estão acessando isso? Será que está sendo acessível de chegar na periferia, por exemplo? Será que a criança preta da favela está tendo acesso ao cinema, está tendo acesso ao lazer, está tendo acesso a pensar alternativas de futuro? Novos horizontes e perspectivas é algo que a gente deve sempre pensar, né? Será que é acessível para o nosso povo? Então a gente tem que pensar formas do nosso povo encontrar lazer, cultura, cinema de uma forma acessível. Dialogar sobre isso na escola, por exemplo. A gente investir em trabalhos de extensão, né, acessar a educação básica, por exemplo, e já incentivar os nossos mais novos a participar, a adentrar essas áreas, né, a adentrar o cinema, adentrar o teatro, a comunicação, jornalismo, inclusive, que é a minha área, nunca foi pensada para pessoas negras, né? A gente tem, inclusive, hoje uma ocupação de espaço massivo de pessoas brancas na área do jornalismo, né? E a gente também tem um mercado que é preparado, que hoje está se quebrando isso, né? Mas é um mercado que estruturalmente foi preparado para aceitar jornalistas brancos. E a gente tem pessoas negras, por exemplo, em espaço de subserviência ou de menos protagonismo. Então, eu acho que a gente deve incentivar o debate, a gente questionar e a gente sempre travar essas ideias. Porra, por que não é pra gente? Sacou? E como você acha que essa falta de representatividade impacta na autoestima de jovens negros? Olha, eu acredito que impacta de forma negativa, né? E principalmente por não se ver, não se reconhecer. E a gente tem uma população que é massivamente negra, né? Pardos e pretos ocupam a maior parte dessa sociedade brasileira, que estão, inclusive, nas camadas mais vulnerabilizadas e desvalorizadas socialmente falando. Então, a partir do momento que a gente se percebe e a gente vê o nosso potencial de ir além daquelas estimativas, do que o mercado, inclusive de trabalho, nos pré-dialoga, né? A gente se imaginar, a gente se ver é algo muito importante. Então, a partir do momento que a gente tem a figura de como Rita Batista, Glória Maria, Chico Pinheiro, né, e outros jornalistas negros, inclusive Raoni Oliveira, né, da TVE, que está fazendo um trabalho importantíssimo, né? A gente começa a se ver, a se perceber, a se enxergar nesses lugares e principalmente trazer as nossas pautas, né? A população negra é uma população múltipla. A gente tem que parar de pensar jovem negro como única pauta, debater racismo. A gente tem jovem negro na ciência, na tecnologia, no cinema, no jornalismo, na comunicação, na internet, inclusive, em diversos outros espaços. E a gente precisa preparar essa galera para essa galera ocupar, de fato, o que socialmente, estruturalmente, sempre foi pensado para brancos, né? A gente teve uma entrada massiva, né, de profissionais negros no mercado de trabalho nos últimos 10 anos, principalmente com a lei de cotas, né, que possibilitou o acesso à universidade para pessoas pardas, pretas e indígenas, né? Mas isso, até pouco tempo, não era permitido, não era algo muito comum, né? A universidade, principalmente pública, né, nunca foi preparada para receber essas pessoas e impacta na negatividade de você definhar socialmente. Eu acho que é de você mesmo não ter perspectiva. Eu acho que uma pessoa, enquanto está viva, né, como diz Mãe Estela de Oxóssi, enquanto a gente está vivo, a gente tem que sonhar, a gente tem que realizar. Então, um corpo que não sonha, um corpo que não luta para realizar o seu sonho, ele está morrendo. E eu, enquanto jovem negro, né, e não lutar pelo meu sonho, e não fazer o mínimo para realizar ele, eu acho que eu estou me matando aos poucos. Então, a gente tem que brilhar. Gente é para brilhar, gente é para ser feliz e principalmente a nossa gente, né? Considerando o trajeto histórico desde o processo de sequestro, né, e trazida de africanos para o processo de escravização no Brasil, que é muito desgastante e dilacerante. Forte sua fala. Eu fiquei até mais pensativo sobre essas questões. Mas, voltando ao assunto sobre aceitação, quais formas você acha que jovens negros podem buscar a autoaceitação? Eu acho que a autoaceitação é um processo muito interno, é um processo de você olhar para si, enxergar o seu eu e como o seu eu dialoga com o espaço, né? Quem sou eu? É primeiro perguntar. Será que essa pessoa que eu estou sendo agora realmente sou eu? Será que eu não estou me mudando para
para sanar as necessidades, as expectativas das pessoas, eu acho que não tem receita. A questão de você se aceitar, se perceber corpo LGBT e trabalhar isso em sociedade não tem receita pronta. Inclusive, é um dilema que muitas pessoas vivem hoje. Eu acho que uma forma de trazer aceitação e de você ter a sua autoaceitação é se libertar dessa culpa. Dessa culpa que a sociedade coloca em nossos corpos da gente seguir um padrão estético, um padrão de comportamento, um padrão de masculinidade. A gente tem que entender que a pessoa LGBT, inclusive as pessoas LGBTs que são afeminadas, né, elas também são másculas. Masculinidade não é esse jeito tóxico, eurocêntrico, branco, cis, heteronormativo que foi trazido pelos colonizadores. Masculinidade é para ser pensado de uma forma múltipla. A masculinidade ela abarca também a feminilidade do ser, por exemplo, né? As transmutações, a fluidez do ser humano. Nós homens fomos ensinados a ser rocha o tempo inteiro e a nunca ser fluido, a nunca ter um outro senso e olhar de perceber a sociedade. Então, a partir do momento que a gente observa nós como seres múltiplos, capacitados, né, propositivos, que podemos criar, podemos produzir, podemos nos expandir, tomar forma nessa sociedade, a gente se olhar com um olhar de poder e não com um olhar de pena, a gente consegue tudo. E eu acho que é essa a principal forma que a gente deve trazer esse debate, né? Capacitar jovens negros LGBTs, a gente cobrar melhores lugares no mercado de trabalho, a gente ter uma inclusão, de fato, nos setores sociais que nunca foram pensados na gente, mas essa inclusão não depende, por exemplo, do homem branco abrir espaço pra gente. É a gente colocar o pé na porta e dizer a gente vai entrar. Como a gente fez com o jornalismo, como a gente fez com o mercado do cinema, das produções audiovisuais, como a gente fez com o teatro, como a gente fez em diversos setores, né, da sociedade, inclusive gestão pública, administração, o direito, né? O direito é uma área, por exemplo, que nunca foi pensado para pessoas negras. A gente sempre teve referências pouquíssimas na questão do direito, né, na questão da comunicação, nesses setores sociais, que são pessoas pretas específicas que fizeram história, mas a gente não tinha uma abertura, por exemplo, para outros jovens negros, inclusive jovens outros negros, produtores de diversas outras coisas, né? Nós somos plurais, como eu já havia dito, e a gente tem que parar de pensar a pessoa intelectual apenas ao intelectual acadêmico, né? A nossa população negra é muito intelectualizada. Os saberes tradicionais do nosso povo é pura intelectualidade. Quando a gente fala sobre modos tradicionais de curar doenças, modos tradicionais de olhar a vida, modos tradicionais de lidar em sociedade, nós somos super intelectualizados, por exemplo. Nós temos que parar de tratar apenas o saber acadêmico como intelectualidade, né? Os saberes tradicionais e populares, principalmente trazidos pelos povos indígenas, né, que aqui sempre estiveram, e os povos africanos, são também intelectualidades, né? Intelectualidades tradicionais de um povo que foi forjado pelas experiências da terra, né? O povo africano, por exemplo, e o povo indígena tem uma forma bem intelectual de tratar as doenças, né? O conhecimento das ervas, o conhecimento das folhas, utilizar os modos tradicionais de vida para a melhoria da vida humana, a melhoria do convívio social, a didática de lidar em comunidade, né? O povo africano se articulou de uma forma que hoje nem a academia consegue se articular dentro da universidade, né? O processo de sincretismo, por exemplo, né, de a Associação de Santos Católicos e Orixás para a preservação do culto africano no Brasil, é inteligência pura. É algo que num período, né, de escravidão, um período colonial, né, negros não tinham acesso a livros, inclusive não sabiam a língua portuguesa. A gente fez isso tudo através da oralidade, por exemplo, né, de organizar massivamente o nosso povo e articular o nosso povo para enfrentamento do sistema. Então a gente tem que olhar essas pessoas que, para muitos, não têm valor nenhum, como pontos de força, lideranças forjadas pela naturalidade do ser, pessoas comuns, né, que cuidam dos seus, que lideram suas comunidades, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, ribeirinhas, povos ciganos, povos de terreiros de candomblé, né, povos indígenas, são lideranças forjadas sem nenhuma instrução da universidade. Quem não é da universidade e quem por muitos anos, inclusive, não teve acesso à universidade, também é poderoso, também é potência.
Essas pessoas são potências e devem ser tratadas com respeito, porque essas pessoas têm a capacidade de organizar comunidades que são importantes no processo de transformação social do Brasil. Pessoas que lutaram para a garantia de políticas públicas, pela garantia das cotas, pelo processo de tombamento e reconhecimento de casas e comunidades que têm história. Essas pessoas são potências, essas pessoas devem ser respeitadas e a gente tem que parar de pensar que apenas o negro intelectual é aquele que está na academia, aquele que está na universidade. Intelectual são os nossos avós, são as pessoas que nos ensinaram através de histórias, contos, de vivências. Essas pessoas têm muito a nos dizer e essas pessoas são muito negadas, né? São muito silenciadas no dia a dia. E a gente deve ter a oportunidade de colocar eles para falar. Eu não quero colocar, por exemplo, uma pessoa... Eu não penso, por exemplo, em ser um jornalista que queira falar por outras pessoas. Eu quero dar espaço para que essas pessoas sejam entrevistadas, essas pessoas sejam escutadas e essas pessoas falem sobre elas, sobre as suas subjetividades. A gente tem que entender que as subjetividades constroem as nossas identidades e as nossas identidades, né, são instrumentos de transformação. São agentes transformadores, instrumentos de transformação e de reparo social. Algo que a gente deve sempre perceber e lutar para que seja reconhecido. Eu queria agradecer a sua participação. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Sim. Eu acredito que... É um papo muito complexo, é só a ponta do iceberg. Inclusive, eu sou criador de conteúdo, eu dialogo sobre isso no meu perfil, né? @TobiasMuniz, eu dialogo sobre cultura negra, sobre a questão da... a percepção do negro na sociedade, e inclusive trato sobre intelectualidade, curiosidades, história e cultura afro-brasileira, é assim o meu eixo de pesquisa, e ocupar a internet também é muito fundamental, Sim. né? A internet nunca foi pensada pra gente. Quando a gente olhava aqueles youtubers, né, antigos, da época lá de 2013, 12, né, vloggers, enfim, a gente nunca se imaginou. E hoje, né, com a democratização do acesso à comunicação e a você dominar sua narrativa, a gente está ocupando também esses espaços, e é muito importante a gente construir a nossa trajetória na internet e dizer quem nós somos. Com certeza. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Carlos. Eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando. É um assunto complexo, mas que é muito importante a gente discutir, ouvir, trazer pessoas que têm a propriedade, o lugar de fala. Eu, como jovem negro da comunidade LGBT, que é IAP+, tem coisas que eu também não sei. Então, quando eu paro para escutar pessoas que têm um pouco mais de vivência, de saber do que eu acho que eu tô dando espaço para que pessoas, assim como eu, aprendam sobre o ativismo, sobre a cultura negra, sobre os movimentos em si, das minorias. Então, obrigado a Tobias. Eu agradeço, Carlos. Em outros projetos, lhe chamarei também, se você aceitar, né, novamente. Mas eu queria agradecer a sua participação. Falou, gente. Até a próxima. Até o próximo episódio do Acardcast. E é isso.